dia de hoje nós vamos conhecer então a história de um grande santo da nossa igreja, Santo Inácio de Loyola. Inácio de Loyola nasceu justamente no Castelo de Loyola, em Azpeitia, uma região ao norte da Espanha, no ano de 1491. Era filho de uma família muito nobre, da nobreza rural da época, que era forte nessa questão rural. Era o caçula de 13 irmãos e irmãs, Crescendo, ele vendo toda a questão da época, as histórias de cavalaria, a história dos exércitos, dos guerreiros, das guerras, ele quis se tornar um militar. Então, com isso, foi crescendo, acabou conhecendo essa carreira militar, e no dia 20 de maio de 1521, ele tentou proteger a cidade de Pamplona, que era a capital do reino de Navarra na época, dos invasores franceses. Foi uma defesa sem sucesso, não conseguiram defender a capital. E nessa batalha, Santo Inácio foi ferido por uma bala de canhão, partiu a sua perna direita e ainda deixou lesões na sua perna esquerda. E esse ferimento, tão conhecido já pela história, na sua biografia, foi fundamental para a sua conversão e para a mudança que aconteceria tão radicalmente na sua vida. Então, durante o período que ele esteve se recuperando, na sua convalescência lá no castelo da sua família, não tinham livros, perto dele não existia livros de cavalaria, então ele começou a se dedicar à leitura da vida de Cristo, muito famosa na época, escrita por Ludolfo de Saxônia, e também conheceu os santos, a vida dos santos, através de uma coletânea de livros que ele tinha lá próximo. Com isso, então, acontece uma grande mudança na sua vida. Ele encontra mais fortemente, mais profundamente o Cristo, conhece os santos, e assim ele brota no seu coração um desejo muito grande de ir para Jerusalém, uma peregrinação. Com isso, então, ele doa todas as suas roupas caríssimas para os pobres, deixa sua espada aos pés de Nossa Senhora, lá em Monte Serrat, e no meio das suas peregrinações ele começa a viver como eremita, como mendigo, e assim, nesse momento que ele está vivendo como eremita, como mendigo, ele começa a anotar os seus pensamentos, as suas orações, que se transforma no grande livro, na grande obra de espiritualidade que nós temos hoje, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Então foi num momento de muita reflexão, o que ele faria da sua vida, o que ele seria, da vida, que ele escreve este livro tão importante para nós hoje, Hoje temos retiros espirituais baseados nos seus escritos, espirituais, nos seus exercícios. Com isso, ele vê que também é necessário o estudo. Ele começa a debater com as pessoas e vê que os seus argumentos não são tão fortes assim, para mostrar o tanto que ele tinha de fé. Então ele vê que era necessário estudar, então ele vai para Paris. E lá em Paris ele junta alguns homens, e isso é o primeiro esboço da Companhia de Jesus, a ordem, a congregação fundada por Santo Inácio de Loyola, os jesuítas. Então ele vai vivendo nessa comunidade, nessa pequena comunidade, e recebe então a aprovação do Papa em 1540. Sabemos que essa época de 1500 é uma época muito importante para a Igreja, a época do Concílio de Trento. Então o Santo Inácio de Loyola também foi um grande homem dessa contra-reforma da Igreja, contra a reforma protestante. Então em 1540 o Papa aprova a Companhia de Jesus, os jesuítas. Então, Santo Inácio de Loyola falece no dia 31 de julho de 1556. Falece em Roma. Sua canonização acontece em 12 de março de 1622, pelo Papa Gregório XV. Então, a congregação dos jesuítas é uma congregação muito importante, principalmente para nós brasileiros. Foi com eles que se deu muita coisa da nossa colonização, da catequese do nosso povo, a catequese dos índios. Foram expulsos uma época do país pelo Marquês de Pombal, toda a questão da maçonaria, do pombalismo, do padroado. Então os jesuítas têm muita força para nós, muita importância para o nosso país. O nosso Papa Francisco, é jesuíta, e é o primeiro Papa jesuíta da história da Igreja. Então também é algo de se notar muito importante. Diz as histórias também que o ostensório que nós usamos hoje foi uma criação dos jesuítas. Eles precisavam sair com a Eucaristia para catequizar os índios e não tinham onde custodiar a Eucaristia. Então diz que o ostensório como nós conhecemos hoje foi uma criação
dos jesuítas. Então peçamos a intercessão de Santo Inácio para que nós possamos também ter como ele, né, essa intimidade com Cristo, ter também esse empenho missionário, né, evangelizar, catequizar, falar de Deus para as pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Inácio de Loyola, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Inácio, rogai por nós.